aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal Aço Libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, como a thumb do vídeo de hoje entrega, hoje é a parte 2 do capítulo 2 do livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Um livro bastante importante para entender basicamente o que está acontecendo nesse ano de 2023, com diversas quebras de banco, problemas, uma crise que ao que parece se avizinha aí, então é muito importante entender por que a gente chegou nesse ponto dessa crise e por que isso está acontecendo e para onde vai. E essa obra é justamente isso, ela se propõe a ser uma resposta para o que o governo fez com o nosso dinheiro, então o título dela é muito importante, porque diz muito sobre o que é a obra em si. É basicamente o Rothbard fazendo uma análise de todas as intervenções estatais na moeda, na cunhagem de materiais, que inclusive é o tópico 7, que é por onde eu vou iniciar aqui, já que eu parei no tópico 6. Bom, evidentemente isso aqui trata-se de uma leitura comentada, então se é o seu primeiro vídeo no canal, primeiro seja bem-vindo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, mas não comece daqui, comece lá do primeiro vídeo, então para facilitar você novato aqui no canal, aqui na descrição tem uma playlist com todos os vídeos da leitura comentada, então você clica lá na playlist, assiste o primeiro, assiste a primeira parte do segundo capítulo, e aí volta aqui, aí você termina essa parte, e aí fica mais alinhado, porque pode ser que você não entenda muito o que está acontecendo, não pegue todos os assuntos, porque, enfim, é uma leitura comentada, então eu já passei uma parte do livro. Então recomendo fortemente que você volte lá nas primeiras partes, aí assiste lá também, deixa curtir aqui e também lá nos outros vídeos, caso seja esse o caso. É muito importante, ajuda a engajar o canal também. Toca o sininho das notificações, isso diz que o YouTube vai te entregar as notificações, o que infelizmente não é lá muito verdadeiro. Só 5% do meu público recebe as notificações dos vídeos, então eu peço para que você também cheque aqui na descrição as redes sociais do canal, que aí você segue lá e aí você vai ser notificado com certeza de que saiu o vídeo, porque quem notifica sou eu, basicamente. Então não precisa se preocupar que, eu não recebi a notificação. Na rede social, segue lá, que aí você recebe a notificação, porque eu mesmo notifico. Outra coisa importante aqui na descrição, o canal no momento não está monetizado, então sua inscrição é muito importante, mas também tão importante quanto, se você puder, é você fazer algum tipo de colaboração financeira com o projeto aqui do canal. Através de doações de Bitcoin, Nano ou Bitcoin Lightning e também através de via Pix. O meu Pix é o contato.libertario013@gmail.com. Todos os links aqui na descrição, só checar lá na descrição do vídeo. Qualquer valor que você puder ajudar, de qualquer forma, eu já fico muito agradecido e ajuda a patrocinar o canal aqui, manter o canal funcionando, porque, enfim, ainda não está monetizado. Compartilhe também, isso é muito importante, que aí vai para mais gente e as pessoas se inscrevem e também ajuda o canal. Mas, enfim, feita essa intro longa aí, vamos direto aí para o tópico 7 do capítulo 2, que se chama A Cunhagem Privada. Então, palavras do Rothbard agora, não mais eu. A ideia de cunhagem feita por empresas privadas parece tão estranha nos dias de hoje que vale a pena uma análise mais minuciosa. Estamos acostumados a pensar na cunhagem de moedas como sendo uma necessidade de soberania. No entanto, o mundo não está mais vinculado a uma prerrogativa real e o conceito de soberania já não no governo, mas no povo. Ou é o que dizem. Como funcionaria a cunhagem privada? Da mesma maneira qualquer outro empreendimento, como dissemos acima. Cada cunhador ou empresa cunhadora, ao receber clientes com lingotes de ouro, iria fundir esses lingotes e produzir moeda nos tamanhos ou formatos que mais agradassem a seus consumidores. O preço desse serviço seria estabelecido pela livre concorrência no mercado. Ou seja, o que o Rothbard está estabelecendo aqui? Voltando um pouco para o tópico anterior. Ele estabeleceu que provavelmente o ouro seria usado como moeda. E lembrando, isso aqui é uma obra, evidentemente, até pela data de morte do Rothbard, escrita antes do Bitcoin. Então, o Rothbard está analisando o ouro como moeda. Mas isso também seria válido, por exemplo, para se fosse adotado um padrão de moeda Bitcoin, vamos colocar assim. Não que precisasse fazer a cunhagem de Bitcoin, até porque isso é feito através da mineração. A mineração meio que é um mecanismo de cunhagem de novos Bitcoins e chegaria ao ponto em que acabaria os Bitcoins, só teriam 21 milhões de unidades. Deixando claro, eu não estou dizendo para você comprar Bitcoin com isso, tá? Estou dizendo, usando o Bitcoin como exemplo do que a gente tem hoje em dia. Então, o Bitcoin resolveria esse problema da questão da cunhagem, do preço, quanto que seria basicamente a mineração e já tem as taxas de transação estabelecidas, então isso já tem. Mas pegando o ouro como o exemplo do Rothbard aqui que ele coloca, voltando para o tópico anterior, ele estabelece que haveriam de fato moedas de ouro sendo transacionadas. Então, como tem hoje, por exemplo, as moedas de níquel, né, que circulam aqui no Brasil, as moedas que você usa de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, todas elas são cunhadas com material níquel. Que assim, ele não é tão bom quanto o ouro, né? Não tem tanta durabilidade, mas enfim, dá para utilizar.
Então o Rothbard estabelece que seria usado o ouro, então aí, beleza. Ah, mas quem que vai fazer? Uma empresa. Quanto que ela vai cobrar? Bom, uma empresa, sei lá, pode cobrar, digamos, ela pode cobrar 1 centavo para produzir cada moeda. A outra cobra, sei lá, 2 centavos. Então eu vou fazer naquela ali. Ah, mas sei lá, de repente aqui cobra 2 centavos, tem uma cunhagem melhor. Então isso aí é basicamente o livre mercado. Não tem como estabelecer assim que o preço seria X ou Y, porque, enfim, isso aí seria uma coisa que o preço seria determinado quando tivesse uma oferta de um bem. Oferta de um bem. Então, o preço nada mais é do que uma dupla concordância de vontade, de certa forma, que é eu estou disposto a pagar tanto por tal serviço e você está me oferecendo esse serviço por tanto. Então, a gente transaciona nesses valores. Basicamente isso. Mas vamos lá, seguindo aqui. A objeção típica a este arranjo é que seria muito trabalhoso mensurar o peso ou avaliar a pureza do ouro em cada transação realizada. Mas absolutamente nada impede que os cunhadores privados de estamparem tais informações nas moedas e garantirem seu peso e sua pureza. Cunhadores privados podem garantir a qualidade de uma moeda com, no mínimo, a mesma eficácia que a Casa da Moeda Estatal. Aqueles cunhadores reconhecidos como mais honestos ganhariam proeminência no mercado. As pessoas utilizariam as moedas daqueles cunhadores que usufruíssem a melhor reputação pela boa qualidade de seu produto. Meros pedaços de metal polido não seriam aceitos como moeda. Como vimos, foi exatamente assim que o dólar se tornou notório e conhecido, como uma moeda de prata competitiva e de qualidade. E aqui, assim, o Rothbard está escrevendo isso no contexto dos anos 70, mais ou menos. Isso aqui é basicamente um problema informacional. Como é que eu vou saber se uma empresa é honesta o bastante para me vender a moeda certa com a quantidade certa? Eu estou pagando, por exemplo, 20 gramas de ouro na moeda, mas o cara está me vendendo 18 gramas de ouro. Ele está me fazendo uma fraude. Como é que eu vou saber disso? Bom, como é que você sabe se um aplicativo é bom? Se um serviço é bom? Como é que você sabe que o Uber é um bom serviço? Como é que você sabe que você pegou um bom motorista quando você pega um Uber? Sistema de reputação dos usuários. Ora, isso é ridiculamente fácil de fazer. Isso poderia ser feito através de um aplicativo. A empresa faz um aplicativo, por exemplo, numa Play Store. Você pede a sua demanda por moeda, por exemplo, sei lá, eu quero 100 moedas de ouro de 1 centavo, um exemplo. E aí você recebe as moedas na sua casa e você avalia toda a experiência, desde entrega, faz um comentário na Play Store falando, olha só, pô, foi muito bem, deu tudo certo, recebi certinho, elas vieram no peso certo. Ou então, se veio alguma falhando, pedi 100, veio 3 ali com problema, tive que reclamar com o pessoal, mas me ajudaram, foram, entendeu? Isso seria ridiculamente fácil de resolver hoje em dia com as ferramentas tecnológicas que a gente tem. Então, não que nos anos 70 não fosse, é que hoje é ainda mais fácil, porque a informação ela está muito mais acessível. Um celular como que eu estou usando aqui para gravar, você consegue saber a reputação de uma empresa, de um aplicativo, pesquisando na internet, basicamente. Você, aqui no Brasil, por exemplo, tem o site Reclame Aqui. Você consegue ver a reputação das empresas com base na reclamação dos próprios usuários da empresa. Se uma empresa é boa ou ruim, se ela tem uma taxa grande de reclamação, pode ser meio problemática. Mas, pô, o pessoal reclama bastante, mas ela resolve muito problema. Então, já não é tão ruim. O pessoal reclama bastante, a empresa resolve pouco problema. Então, é uma empresa ruim. É recomendável não ir lá. Então, vocês percebem que isso aqui absolutamente seria um não problema já nos anos 70, quando o Rothbard escreve isso, e 50 e poucos anos depois, isso aqui absolutamente não existe como problema, porque qualquer sistema de reputação resolveria isso facilmente. Então, seguindo aqui. Os opositores da cunhagem privada dizem que as ocorrências de fraude, seriam generalizadas. No entanto, esses mesmos opositores estão dispostos a conceder ao governo o monopólio da cunhagem. Mas, dado que eles estão dispostos a confiar no governo, então certamente, com a cunhagem privada, eles deveriam ao menos confiar no governo para evitar ou punir as fraudes. Normalmente, se pressupõe que a prevenção ou punição da fraude, do roubo e de outros crimes é a verdadeira justificativa para a existência de um governo. Mas se o governo não é capaz nem de deter um criminoso quando sua função é de meramente fiscalizar a cunhagem privada, então qual a esperança de haver uma cunhagem confiável quando a integridade dos agentes do mercado privado é descartada em prol de um monopólio governamental da cunhagem? Então aqui o Rothbard dando um tapa na cara dessa galera, né? Porque é tipo assim, amigo, então beleza, tá, você não quer que tenha cunhagem privada de moedas. Não, não quero, isso é absurdo, isso é função do Estado, tá. Então vamos fazer o seguinte, faz a cunhagem privada de moeda e o Estado fiscaliza. Mas o Estado não é bom para fiscalizar? Então, se o Estado não é bom para fiscalizar a cunhagem privada, por que ele é bom para fiscalizar a sua própria cunhagem? Checkmate, basicamente. Rothbard, genial. Se o governo não é confiável nem para desmascarar aquele malfeitor que ocasionalmente surgiria no livre mercado de moedas,
Por que então deveríamos confiar no governo quando este é colocado em uma posição de total controle sobre o dinheiro, podendo depreciá-lo, adulterá-lo, falsificá-lo ou deturpá-lo com plena sanção legal para agir como um único vilão no mercado? Da mesma forma que é uma insanidade dizer que o governo deve socializar toda a propriedade a fim de evitar que alguém roube propriedades, é também lógico dizer que o governo deve abolir a cunhagem privada e monopolizar essa tarefa, com o intuito de evitar fraudes. O raciocínio por trás da abolição e da proibição da cunhagem privada é o mesmo daquele da socialização da propriedade privada. Rothbard de novo demonstrando de outra forma brilhante. Ademais, todos os empreendimentos modernos baseiam-se na garantia de padrões. A farmácia vende um frasco de 250 ml de remédio, o açougueiro vende 1 kg de carne. O consumidor espera que tais medidas sejam acuradas, e elas são. E pense nos vários milhares de produtos especializados e vitais fabricados pelas indústrias, os quais devem seguir padrões e especificações extremamente rigorosos. O comprador de um parafuso de 12,7 mm, meia polegada, deve obter um parafuso de exatamente 12,7 cm, e não de 9,5 mm. E aí, de novo, as empresas que não tivessem essa padronização nas suas medidas, elas poderiam receber uma depreciação no seu valor dos seus serviços. Ah, como isso poderia ser feito? Que é um exemplo muito simples que acontece hoje. Norma ISO 9001. ISO 9001. É uma norma que ela é uma forma de, vamos colocar assim, fiscalização privada. Você tem um produto e você quer que esse produto tenha uma reputação boa no mercado. Então você contrata essa empresa para fazer uma inspeção nos seus métodos de produção para ver se está tudo dentro dos conformes. E se você tiver, após feita essa inspeção, a empresa te dá a chancela, dizendo, olha só, a gente verificou, a gente analisou todos os produtos aqui, e de acordo com as nossas especificações que são essas, essa empresa está cumprindo tudo isso, então, portanto, nós garantimos que ela é uma boa empresa. Pronto, dá o selo. Por que uma empresa cunhadora de moeda não teria o interesse em ter uma empresa que fizesse isso? Ou por que absolutamente não surgiria uma empresa que se especializasse em fiscalização de cunhagem de moeda? Porque assim, podemos concordar assim, meu negócio é fiscalizar moeda, produzir moeda. Talvez eu não seja tão bom em fiscalizar as minhas próprias moedas. Ou até porque alguém poderia apontar um conflito de interesse de eu dizer que a minha moeda é boa porque foi eu mesmo que produzi. Eu poderia terceirizar esse serviço. Por que não? Por que absolutamente não? Poderia ser feita uma terceirização do serviço e aí uma outra empresa faz a fiscalização, emite um certificado dizendo, olha só, tá tudo certo, vai lá, pode comprar. Confia que a gente é boa. Ah, mas e se a empresa de fiscalização não fosse boa? Se a empresa de fiscalização não fosse boa, em primeiro lugar ela não seria contratada. Você contrataria uma empresa de fiscalização com uma reputação ruim para fiscalizar o seu negócio e emitir um certificado que tem pouco valor porque a empresa de fiscalização é conhecida por ser ruim? Pergunta retórica. Mas enfim, seguindo aqui. E, ainda assim, não obstante todo esse rigor de medidas, tais empreendimentos não faliram. Eles não desapareceram. São poucas as pessoas racionais que defendem que o governo tem de estatizar a indústria de maquinários como parte de sua tarefa de evitar fraudes nas medidas indicadas. A economia de mercado moderna é formada por um número infinito de transações intrincadas, a maioria delas dependentes de padrões de quantidade e qualidade muito precisos. E as fraudes ocorreram em níveis mínimos e esse mínimo, ao menos em teoria, está sujeito à ação judicial. O mesmo ocorreria caso houvesse a cunhagem privada. Podemos ter certeza de que os clientes de um cunhador, bem como os concorrentes desse cunhador, estariam intensamente alertas para qualquer possibilidade de fraude no peso ou no grau de pureza de suas moedas. Nota de rodapé 7 aqui. Ver Herbert Spencer, Social Statistics, Nova York, The Appleton, 1890, página 438. Então, como o Rothbard coloca aqui, se você compra uma moeda e diz, por exemplo, esta moeda contém 2 gramas de ouro, e aí depois você descobre que ela tem, sei lá, 0,5 gramas de ouro, bem menos, 1/4 do que ela deveria ter. Ora, por que você não processaria essa empresa? Você poderia alegar, falar, olha só, você disse na sua venda, no seu produto, que ela tinha 2 gramas de ouro. Eu pesei ela tem 0,5 gramas de ouro. Você me fraudou, eu quero a minha 1,5 grama de ouro. E você poderia levar esse caso para um tribunal alegando fraude com seu advogado e poderia ganhar essa causa facilmente. Seria uma causa que haveria. É muito fácil. E até poderia haver uma especialização dentro do mercado de advogados para se especializarem em ações de fraude de cunhagem de moeda. É uma outra possibilidade. Percebe que a mera existência do mercado de cunhagem privada começa a abrir possibilidade para várias outras coisas que são interdependentes desse novo mercado que vai surgindo. E aí você vai gerando mais empregos para as pessoas. É como eu falo, o livre mercado é uma máquina de moer pobreza. Ele, enfim,
É absurda a qualidade que isso faz. E o quanto que gera de riqueza para a sociedade. Mas, né, ainda tem os socialistas que ficam falando, ah, não, isso aí é utopia. É, sim, claro, o governo fazer tudo não é utopia. É o mercado fazer as coisas, pessoas fazerem as coisas com o incentivo correto para serem honestas não é utopia, né? Enfim. Mas vamos seguir aqui. Os defensores do monopólio estatal e da cunhagem alegam que o dinheiro é diferente de todas as outras mercadorias, porque a lei de Gresham comprova que o dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom de circulação. Sendo assim, o livre mercado não é confiável para ofertar ao público o dinheiro de qualidade. Ofertar ao público um dinheiro de qualidade, perdão. Mas essa formulação para ofertar, mas essa formulação tem por base a interpretação equivocada da famosa lei de Gresham. A lei de Gresham é válida apenas quando há um controle de preços imposto pelo governo sobre o dinheiro. O que a lei de Gresham realmente diz é que o dinheiro que está artificialmente sobrevalorizado pelo governo tirará de circulação o dinheiro que está artificialmente subvalorizado. O que isso quer dizer? Se o governo estabelece uma taxa de valor de moeda maior do que aquela moeda vale de fato e tem uma outra moeda, essa moeda do governo vai expulsar ela. Mas isso só é válido se tiver uma intervenção do governo, entendeu? Então é bem importante ter esse ponto aqui. Qualquer dúvida, comentários aí que eu explico. Suponha, por exemplo, que haja várias moedas de 1 onça de ouro em circulação. Após alguns anos de intenso uso, começa a surgir desgaste em alguma dessas moedas, de modo que elas passam a pesar somente 0,9 onça. É óbvio que, no livre mercado, essas moedas desgastadas circulariam valendo 90% do valor das moedas íntegras, de modo que o valor de face das moedas desgastadas teria que ser repudiado. Nota de rodapé 8. Para lidar com o problema do desgaste, os cunhadores privados poderiam ou estabelecer um tempo limite de garantia do peso estampado em sua face, ou concordar em cunhar novamente, seja no peso original ou em um mais baixo. Podemos notar que, em uma economia livre, não haverá aquela padronização compulsória das moedas que predomina quando o monopólio estatal controla o processo de cunhagem. Ou seja, o que o Rothbard está dizendo aqui? Que na prática, sim, haveria um desgaste naturalmente. Você vai utilizando a moeda, ela vai se desgastando. Afinal, é um metal, ele desgasta. E aí as empresas poderiam fazer um contrato com os usuários, falar, olha só, manda aqui pra gente, a gente recunha ela e devolve o valor original dela, ou então, sei lá, faz um valor mais baixo e a gente indeniza você na diferença, alguma coisa assim. Como que seria esse mercado? Bom, é difícil de dizer, mas tá aí a possibilidade. De novo, é uma coisa que surgiria no livre mercado, alguém pensaria em uma solução, alguém com mais experiência nesse mercado do que eu, e provavelmente as pessoas olhariam e falariam, tá, uma solução boa, ou tipo, alguém chegaria com uma ideia melhor. No fundo, seria uma grande competição de ideias para resolver esse problema. Mas teriam pessoas pensando nisso porque haveria demanda para resolver esse problema. Mas enfim, seguindo aqui. No mínimo, são justamente essas moedas ruins que deixariam de ser utilizadas e sairiam de circulação. Mas suponha que o governo decrete que todos os cidadãos devem tratar as moedas desgastadas da mesma maneira como tratam as íntegras, e que todos devem aceitá-las igualmente ao seu valor de face em suas transações diárias. O que o governo fez neste caso? Impôs um controle de preços coercivo sobre a taxa de câmbio entre dois tipos de moeda. Ao insistir na paridade, em vez de permitir que as moedas desgastadas fossem transacionadas a um valor nominal 10% menor, o governo sobrevalorizou artificialmente as moedas desgastadas e subvalorizou as moedas novas. Consequentemente, todos os cidadãos tenderão a utilizar apenas as moedas desgastadas, entesourarão ou exportarão as novas. Portanto, não é no livre mercado que o dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom, mas sim como resultado direto da intervenção governamental no mercado. Então aqui fica mais claro o que o Rothbard colocou com a questão da lei de Gresham. Só acontece se o governo equiparar o valor das duas moedas que não são equiparáveis. E aí a galera vai fazer o quê? Ela vai passar as moedas ruins, vai usar as moedas ruins para circular, e qual moeda que eles vão segurar, vão guardar para eles? As moedas boas, as moedas que têm um valor de 100%. Né? Então isso que aconteceria. Mas vamos lá. Não obstante o infindável assédio dos governos sobre essa atividade, algo que tornou as condições altamente precárias, as moedas privadas ainda assim conseguiram prosperar em vários momentos da história. Em conformidade com a lei, que diz que todas as inovações surgem de indivíduos livres e não do Estado, as primeiras moedas foram cunhadas por cidadãos privados e ourives. Com efeito, quando o governo começou a monopolizar a cunhagem, as moedas da realeza traziam as garantias de banqueiros privados, os quais, aparentemente, usufruíam muito mais confiança aos olhos do público que o governo. Moedas de ouro cunhadas privadamente circularam na Califórnia até 1848. Nota de rodapé 9 aqui. Para exemplos históricos de cunhagem privada, vê B.W. Bernard,
The use of private token for money in the United States. O uso de tokens privados como dinheiro nos Estados Unidos. Quarterly Journal of Economics, 1916-17, página 617-626. Charles I. Conant, The Principles of Money and Banking, Nova York, Harper Bros, 1905, volume 1, página 127-132. Lysander Spooner, A Letter for Grover, to Grover Cleveland, Boston. B.R. Tucker, página 79, 1886. J. Lawrence Lakin, A New Exposition of Money, Credit and Prices, de 1931, página 47 a 51. Sob cunhagem vem também Ludwig von Mises, Theory of Money and Credit, página 65 e 67. Ed Cannon, Money, 8ª edition, Londres, Staple Press, página 33 e seguintes. O Roth vai colocando bastante referências aqui. Mas enfim, basicamente o que esse tópico defende? A cunhagem privada de moedas, o livre mercado de circulação de moedas, e acredito que ficou bem claro que o Rothbard prova aqui que através dos incentivos corretos a cunhagem privada seria muito melhor que a cunhagem estatal, porque, enfim, o governo tem todos os incentivos para fraudar moeda, e isso de fato vem ocorrendo. O que a gente vê hoje em dia é um gigantesco esquema de fraude monetária perpetuado por governos através de controle de preços e controle de taxa de câmbio, enfim, basicamente leis forçadas, leis de cunho forçado da moeda, né, de uso forçado da moeda, que são, por exemplo, você não pode transacionar em dólar no Brasil, você tem que pagar em real, porque se você fizer isso você vai preso. Você não pode, por exemplo, queimar uma nota de dinheiro, porque também você vai preso. Então tem umas bizarrices de leis. Mas enfim, isso posto, bora pro tópico 8 aí. Mas enfim, isso posto, vamos aí para parte 8, a oferta monetária adequada. Palavras do Rothbard agora. Agora podemos perguntar, qual é a oferta monetária em uma sociedade e como tal oferta é utilizada? Em específico, podemos suscitar aquela eterna pergunta, de quanto dinheiro precisamos? E aqui o Rothbard coloca precisamos entre aspas. Qual a quantidade de dinheiro realmente necessária? Deve a oferta de moeda ser regulada por algum tipo de critério? Ou ela pode ser deixada totalmente para o livre mercado? Em primeiro lugar, o estoque total, ou oferta, de moeda em uma sociedade em qualquer momento, seria a massa total da moeda mercadoria existente. Suponhamos, para o momento, que apenas uma mercadoria tenha sido escolhida pelo livre mercado para ser o dinheiro. Suponhamos ainda que essa mercadoria seja o ouro, embora pudéssemos ter adotado a prata ou mesmo o ferro. Caberá ao mercado, e não a nós, decidir qual é a melhor mercadoria a ser utilizada como dinheiro. Visto que o ouro é o dinheiro, a oferta total de dinheiro será a quantidade total de ouro que existe na sociedade. O formato desse ouro não interessa, a menos que o custo de alterar o ouro para determinados formatos seja maior do que alterá-lo para outros formatos. Por exemplo, cunhar moedas custar mais do que fundi-las. Nesse caso, um dos formatos escolhidos pelo mercado para ser a unidade de conta e os demais formatos terão um ágio ou um desconto de acordo com os custos relativos no mercado. Vamos seguir aqui que o Rothbard vai explicando. As alterações no estoque total de ouro serão regidas pelas mesmas causas que regem as alterações na oferta dos outros bens. Aumentos na oferta serão consequência de uma maior produção das minas. Redução na oferta serão decorrência do desgaste natural por uso no setor industrial, etc. Dado que o mercado escolherá uma mercadoria durável como dinheiro, e dado que o dinheiro é exaurido na mesma taxa que outras mercadorias, mas empregado como meio de troca, a produção anual do ouro, em relação ao estoque total existente, tenderá a ser bem pequena. Logo, alterações no estoque total de ouro geralmente ocorrerão em um ritmo muito lento. Percebe como isso aqui é muito semelhante com o que o Rothbard está colocando, como funciona o sistema de mineração do Bitcoin, que ele vai diminuindo ao longo dos anos? É também um pouco do que como é o ouro, porque o ouro não é infinito, tem uma certa quantidade máxima de ouro que você pode ter, então ele vai diminuindo ao longo do tempo. É uma forma de lidar com... para não evitar uma hiperinflação, vamos colocar assim, vai. Se sair, por exemplo, todos os bitcoins são cunhados amanhã, são minerados amanhã. Isso daria um baita problema, porque, enfim, faria o preço do bitcoin desvalorizar bastante até estabilizar, enfim, mas é uma coisa que vai sendo feita ao longo do tempo. Então o Rothbard está colocando aqui que não seria absolutamente assim, abrir 50 milhões de minas e todo mundo sair minerando ouro, não. Seria uma coisa mais gradual, para poder não evitar uma crise inflacionária, né? Porque você está aumentando a quantidade de dinheiro
de material para cunhagem de dinheiro disponível. Então vamos lá. Qual deve, e aqui o Rothbard coloca entre aspas, ser a oferta monetária? Vários tipos de critérios já foram apresentados, que a quantidade de dinheiro deve aumentar de acordo com o aumento populacional, de acordo com o volume de transações de preço constante, etc. Poucos, no entanto, sugeriram deixar a decisão para o mercado. Mas o dinheiro difere das demais mercadorias em um ponto essencial, e perceber tal diferença é o segredo para se compreender as questões monetárias. Quando a oferta de um bem qualquer aumenta, este aumento gera um benefício social, é algo para regozijo geral. Uma maior quantidade de bens de consumo significa um maior padrão de vida para o povo. Uma maior quantidade de bens de capital significa um padrão de vida maior no futuro. A descoberta de novas terras férteis ou de novos recursos naturais também promete aumentar os padrões de vida presentes no futuro. Mas o que pode ser dito a respeito do dinheiro? Será que um aumento da oferta monetária também beneficia o público em geral? E aqui, essa parte que o Rothbard coloca. Uma maior quantidade de bens de consumo significa um maior padrão de vida para o povo. Isso aqui é muito verdade e também em questão de inovação tecnológica. Por exemplo, um cara bilionário, assim, vamos pegar um cara que tem realmente $1 bilhão em, sei lá, 1920. Esse cara não tinha acesso a smartphone, não tinha acesso a carros tão modernos e seguros como que a gente tem hoje, não tinha acesso a ar-condicionado, talvez nem ventilador de teto, não sei se já tinha sido inventado, ou enfim, alguma forma de afastar o calor. As roupas eram bem menos tecnológicas do que hoje, bem mais quentes, então percebe que basicamente a pessoa tinha dinheiro, mas ela não tinha um padrão de vida melhor porque ela não tinha acesso a bens de consumo melhores. Então, você vê como que a inovação tecnológica é importante também nessa questão. Mas vamos lá. Os bens de consumo são, por definição, consumidos e exauridos pelos consumidores. Bens de capital e recursos naturais são exauridos no processo de produção dos bens de consumo. Mas o dinheiro não é consumido nem exaurido. Sua função é apenas atuar como meio de troca, permitir que bens e serviços sejam transferidos rapidamente de uma pessoa para outra. Tais trocas são realizadas em termos de processos de preços monetários. Assim, se um aparelho de televisão é trocado por 3 onças de ouro, significa que o preço da televisão é de 3 onças. Em qualquer momento, todos os bens na economia serão cambiáveis por determinada quantidade de ouro. Como dito, o dinheiro, ou ouro, é o denominador comum de todos os preços. Mas e quanto ao dinheiro em si? Será que ele tem um preço? Dado que o preço é simplesmente uma relação de troca, então o dinheiro certamente tem um preço. Contudo, nesse caso, o preço do dinheiro, e o Rothbard coloca entre aspas aqui de novo, é um conjunto de infinito número de relações de troca que existe em todos os diversos bens no mercado. Assim, suponhamos que um aparelho de televisão custe 3 onças de ouro, que um automóvel custe 60 onças de ouro, que uma bisnaga de pão custe 1/100º de onça de ouro, e que uma hora de serviços jurídicos do Dr. Joaquim custe 1 onça de ouro. O preço do dinheiro, então, será um conjunto de trocas alternativas. 1 onça de ouro valerá, entre aspas, 1/3 de televisão, 1/60 de um automóvel, 100 bisnagas de pão ou uma hora do serviço do Dr. Joaquim. E assim por diante. O preço do dinheiro, portanto, é o poder de compra da unidade monetária, nesse caso, da onça de ouro. O preço do dinheiro, ou seu poder de compra, informa o que aquela unidade pode adquirir ao ser trocada, assim como o preço monetário de um aparelho de televisão informa quanto de dinheiro um aparelho de televisão pode conseguir ao ser trocado. O que determina o preço do dinheiro? As mesmas forças que determinam todos os preços no mercado. A venerável, mas eternamente verdadeira, lei da oferta e demanda. Todos nós sabemos que se a oferta de ovos aumenta, o preço de cada ovo tende a cair. Se a demanda dos consumidores por ovos aumentar, o preço tenderá a subir. O mesmo fenômeno ocorre para o dinheiro. O aumento na oferta de dinheiro tenderá a reduzir seu preço. O aumento na demanda por dinheiro irá aumentar seu preço. Mas o que é a demanda por dinheiro? No caso dos ovos, sabemos o que significa demanda. A demanda por ovos é a quantidade de dinheiro que os consumidores estão dispostos a gastar em ovos, mais os ovos que estão guardados pelos fornecedores que não estão à venda. Essa é a demanda total por ovos. Similarmente, no caso do dinheiro, demanda por dinheiro significa os vários bens que são oferecidos em troca do dinheiro, mais a quantidade de dinheiro entesourado e não gasta pelos indivíduos durante um determinado período de tempo. Em ambos os casos, a oferta pode se referir ao estoque total de um determinado bem no mercado. O que ocorre, então, se a oferta de ouro aumentar e a demanda por dinheiro continuar a mesma? O preço da moeda cai, ou seja, o poder de compra da unidade monetária
cairá em todos os setores da economia. Uma onça de ouro valerá agora menos que 100 bisnagas de pão, menos que um terço de um aparelho de televisão, etc. De modo inverso, se a oferta de ouro diminuir, o poder de compra da onça de ouro aumentará. Qual é o efeito de uma alteração na oferta monetária? Seguindo o exemplo de David Hume, um dos primeiros economistas a abordar o assunto, podemos nos perguntar o que ocorreria se, da noite para o dia, uma fada madrinha entrasse escondidas em nossos bolsos, carteiras e nos cofres de banco e duplicasse a nossa oferta monetária. Neste exemplo, ela magicamente dobrou nossa quantidade de ouro. Será que nós agora estamos 2 vezes mais ricos? É óbvio que não. O que nos torna ricos é uma abundância de bens, e o que limita tal abundância é a escassez de recursos para produzi-los, a saber, terra, trabalho e capital. Multiplicar a quantidade de dinheiro não faz com que tais recursos deixem de ser escassos e se materializem milagrosamente. É verdade que podemos nos sentir 2 vezes mais ricos por um momento, mas claramente o que ocorreu foi apenas uma diluição da oferta monetária. À medida que as pessoas saírem correndo para gastar essa riqueza recém-encontrada, os preços irão aproximadamente dobrar, ou ao menos aumentar até a demanda ser satisfeita e o dinheiro não mais estiver competindo consigo próprio pelos bens existentes. Ou seja, o que o Rothbard está colocando aqui? Esse exemplo do Hume. Pode ser assim, dobrou o dinheiro, enfim, o governo simplesmente pegou o quanto de dinheiro que tem e dobrou a quantidade. Vamos pegar o exemplo aqui do governo fazendo isso. Que meio que é a mesma coisa que uma fada madrinha, né? Enfim, o governo é uma ficção, assim como a fada madrinha. E aí, digamos, dobrou o dinheiro. Pô, legal, né? A galera vai sair frenética para as lojas para poder comprar. Sei lá, digamos, você tinha 10 mil reais na sua conta, agora você tem 20 mil. Pô, cara, com 10 mil reais aquela televisão de 6 mil eu não ia comprar. Mas agora que eu tenho vintão na conta, cara, eu vou comprar aquela televisão de 6 mil. E aí a primeira galera que for comprar essa televisão de 6 mil, por exemplo, vai conseguir comprar a televisão de 6 mil. A segunda, terceira onda de gente que for comprar, já não vai comprar por 6 mil, vai comprar por 8, por 10, talvez até por 12, entendeu? E aí meio que os bens vão se estabilizando de preço, porque não tem como você ter um aumento da oferta monetária sem você impactar todos os preços da economia, entendeu? É uma coisa bastante complexa que, assim, isso aqui, tá? Nesse parágrafo aqui que tem algumas linhas, basicamente, o Rothbard já demora a teoria do teoria monetária moderna, essas porcarias assim que fica defendendo imprimir moeda, tá? É nesse nível de inteligência que o Rothbard tinha. O cara consegue em um pedaço de texto desse tamanho refutar keynesiano a rodo. Mas enfim, vamos lá, seguindo aqui. Assim, vemos que, embora um aumento na oferta monetária, assim como um aumento na oferta de qualquer outro bem, reduza o preço do dinheiro, tal alteração não produz, ao contrário do que ocorre com outros bens, nenhum benefício social. O público em geral não se torna mais rico. Ao passo que novos bens de consumo de capital aumentam os padrões de vida da população, o aumento da quantidade de dinheiro na economia gera apenas aumento de preços. Isso é, dilui seu próprio poder de compra. A explicação para esse aparente enigma é que o dinheiro só é útil pelo seu valor de troca. Outros bens possuem diversas utilidades reais, de modo que um aumento em sua oferta satisfaz os desejos de mais consumidores. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos voltar para o exemplo que eu dei de televisão. Digamos, você tem uma televisão velha, uma televisão de tubo ou alguma muito antiga. E você quer uma televisão nova porque você quer assistir Netflix na sua televisão, digamos. Qual que é a utilidade para você da sua nova televisão? Ora, pra mim não é só mais uma televisão para eu assistir, sei lá, Globo, por exemplo. Você é maluco aí assistir a Globo. Eu quero uma televisão que eu possa assistir minha série favorita da Netflix. E essa televisão que eu tenho atualmente não é para isso. Então, o dinheiro, ele não importa para mim. Porque o dinheiro na minha mão, eu não consigo assistir Netflix no dinheiro. Mas eu consigo usar o dinheiro para comprar uma televisão que eu possa assistir Netflix. Entendeu? Então, os bens, eles têm, na cabeça das pessoas, eles têm alguma utilidade. Ninguém compra uma coisa se ela não acha que não tem utilidade. Tá? Ah, mas eu acho isso a coisa mais inútil do mundo. É a sua opinião. Na opinião daquela pessoa, aquela coisa é útil. Então, por isso que as coisas são compradas. Ou trocadas, né? No caso, alguém pode trocar uma coisa pela outra. Também. Você pode encontrar, por exemplo, alguém que queira uma TV de tubo e troque na TV dele moderna. Ah, mas a pessoa está perdendo dinheiro. Perceba que as pessoas querem fazer essa troca. Então, isso é importante de entender. Então, o dinheiro, ele só é útil se ele puder ser um bom meio de troca. Se ele não for, aí basicamente ele não vale nada, que é o que acontece quando aumenta muito a oferta de dinheiro. Vamos lá.
Já o dinheiro, por sua vez, possui utilidade apenas enquanto possibilitador de trocas. Sua utilidade está justamente em seu valor de troca ou em seu poder de compra. Esta lei de que um aumento na oferta monetária não confere um benefício social deriva do uso exclusivo, específico e único do dinheiro como meio de troca. Um aumento na oferta monetária, portanto, irá apenas diluir a efetividade de cada unidade monetária, ou, no nosso caso, de cada onça de ouro. Por outro lado, uma redução da oferta monetária irá aumentar a capacidade de cada unidade monetária de cumprir sua função. Chegamos assim à surpreendente verdade que não importa qual seja a oferta monetária. Uma determinada quantidade de dinheiro será tão boa quanto qualquer outra quantidade. O livre mercado simplesmente se ajustará, alterando o poder de compra ou a efetividade da unidade de ouro. Não há nenhuma necessidade de se interferir no mercado com o intuito de alterar a oferta monetária determinada pelo livre mercado. Nesta altura, o adepto do gerenciamento estatal do dinheiro irá contestar: muito bem, admitindo que é inútil aumentar a oferta monetária, então a mineração de ouro não seria um desperdício de recursos? O governo não deveria manter a oferta monetária constante ao proibir novas minerações? Este argumento pode ser plausível para aqueles que não possuem objeções a intervenções governamentais, mas não convencerá um resoluto defensor da liberdade. Porém, tal objeção ignora um ponto importante: o fato de que o ouro não é somente dinheiro, ele também é, inevitavelmente, uma mercadoria. Um aumento na oferta de ouro pode não conferir nenhum benefício monetário, mas confere sim benefícios não monetários. Ou seja, aumenta a quantidade de ouro utilizada no consumo, ornamento, usos odontológicos e coisas do tipo, e na produção, insumos industriais. A mineração de ouro, portanto, não é de forma alguma um desperdício social. Consequentemente, podemos concluir que a melhor maneira de determinar a quantidade de dinheiro na economia, assim como a quantidade dos demais bens, é deixando tal serviço a cargo do livre mercado. Além das indiscutíveis vantagens morais e econômicas da liberdade sob a coerção, uma quantia de dinheiro estipulada por burocratas não será mais efetiva do que a quantidade de dinheiro estabelecida pelo livre mercado, o qual determinará a produção do ouro de acordo com a sua relativa capacidade de satisfazer a necessidade dos consumidores, assim como já faz em todas as outras áreas da economia. Nota de rodapé 10 aqui: a mineração de ouro, obviamente, não é uma atividade especialmente mais lucrativa do que qualquer outra. No longo prazo, a taxa de lucro dessa atividade será igual à taxa de lucro líquida de qualquer outra indústria. Então, uma parte muito importante aqui para concluir esse tópico 9. Aí depois o tópico 10 será o problema do entesouramento. Mas eu vou deixar os últimos 4 tópicos, que são o tópico 9, 10, 11, 12 e 13, na verdade os 5, né? O 13 é o resumo, para uma parte 3, já que eu não quero deixar igual ficou a parte 1, que ficou na casa de 1 hora. Essa parte 2 aqui já está dando mais ou menos uns 40 minutos de gravação. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. E faremos aí uma parte 3. Eu esperava fazer diretão assim, parte 1, parte 2, parte 3 do capítulo 1, 2, 3, 4, 5 do cada parte, mas enfim. Esse era o plano. Não quero deixar um vídeo de 3 horas aí no canal com leitura comentada, porque senão é muito grande. Vamos deixando mais ou menos nessa faixa aí, 40 minutos, 1 hora. Se passar muito, 40 minutos que é um tempo bom. Vamos combinar isso aí. Então, se você chegou até aqui nessa parte e ainda não é inscrito do canal, se inscreva, muito importante, ajuda demais a engajar o canal. Cheque os links na descrição para seguir na rede social e também, caso você queira colaborar financeiramente, todos os meios disponíveis estão ali na descrição. Entre nos grupos do canal também para poder receber notificações, muito importante. Compartilhe o vídeo também, toque o sininho das notificações. E é isso. Até o próximo vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.